A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia para mais uma vez examinarmos as Escrituras, a Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dirija e fale aos nossos corações, nos ensinando como viver a sua santa e bendita Palavra. O Senhor nos ensina, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo esse estudo, toda essa busca do conhecimento da Palavra de Deus é para nós podermos obedecer a Deus, para nós conhecermos a sua vontade e obedecermos a Deus. Hoje nós vamos mais uma vez falar a respeito de uma coisa muito importante para nós sabermos exatamente o que significa, para não virmos a praticar alguma coisa que desagrade ao Salvador. Nós vamos falar hoje sobre apostasia. Em Mateus capítulo 12, dos versículos 30 ao 32, está escrito assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Isso aqui não está falando exatamente sobre apostasia. Apostasia, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa abandono de um partido ou de uma opinião, abjuração, deserção da fé, mudança de crença. Isso no dicionário da língua portuguesa. No dicionário que nós temos aqui também, o dicionário bíblico de Almeida, nós vemos aqui apostasia. A palavra apostasia significa negação e abandono da fé. Ainda cita 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18. A revolta final contra Deus, 2 Tessalonicenses 2,13. Apostasia é a negação e o abandono da fé. O Senhor Jesus disse aqui que todo pecado e blasfêmia seria perdoado aos homens, mas o pecado contra o Espírito Santo não seria perdoado. Até o pecado contra o Filho do Homem, contra a pessoa de Cristo, seria perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não seria perdoado, nem neste século e nem no vindouro. E o que tem a apostasia a ver com esse pecado contra o Espírito Santo? Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 1 a 11. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 11, nós vemos o relato de Ananias e Safira, quando foram entregar o dinheiro, que eles haviam vendido uma propriedade e foram entregar o dinheiro. E eles haviam se consertado entre si para dizer que tinham vendido a propriedade por um preço e estavam retendo parte daquele preço para eles. E chegaram a Pedro e entregaram a Pedro. Primeiro Ananias entregou o dinheiro a Pedro e morreu. Depois a sua mulher veio, também a mesma coisa, morreu. E nós pensamos, e eu digo assim para os irmãos, e nós pensamos, e o Senhor nos mostra, por que o apóstolo Pedro, sabendo que, disse aqui no versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por que Pedro não disse para ele, ô Ananias, você se arrependa, rapaz, você está querendo reter o preço, a propriedade não é sua, fica com você, vendendo a propriedade, o dinheiro não estava na tua mão, fica com você, porque não é uma ordenança, não é um mandamento vender tudo que tem, entregar para a igreja, entregar para os apóstolos, entregar para pastor, isso não é mandamento. O que o Senhor nos manda é o que você sentir no coração, você entregar a Deus. Mas aqui eles levaram uma quantia e falaram, é isso aqui que nós vendemos a propriedade, todo o preço é esse. Mas acontece que eles não mentiram aos homens, eles mentiram ao Espírito, como Pedro disse aqui. Por que Satanás colocou no teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Mentisses ao Espírito Santo. E no versículo 9,
Também a mesma coisa, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Eles não pecaram contra Pedro, contra a igreja, contra Cristo. Eles pecaram contra o Espírito Santo porque mentiram contra o Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa pensa que falando, usando a palavra de Deus e tal, ela está coberta. Não é, não. É muito ao contrário. É perigoso você usar a palavra de Deus indevidamente. Você, seja homem, seja mulher, você tem que temer a Deus. Porque o pecado contra o Espírito Santo é tudo aquilo que ofende ao Pai. Deus é Espírito. Deus é santo. Isso está escrito nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Deus é Espírito Santo. O Pai é o Espírito Santo. Não tem dois Espíritos Santos. Deus, o Pai, que é Espírito e é Santo, e o Espírito Santo. É o próprio Pai, é o Espírito Santo. Então, por isso que quando alguém está sendo usado pelo Espírito Santo, e você diz é a obra satânica, como falaram com Cristo, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, e o que o Senhor Jesus diz? Todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus estava dizendo, não sou eu que estou expulsando os demônios, é o meu Pai que está em mim que faz essas obras. Então, se eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para fazer a obra do Pai, a obra que o Espírito está em mim, está praticando, e alguém julga que seja maligna, não está me julgando. Não está julgando Cristo, está julgando ao Pai, está julgando a Deus. Esse pecado não tem perdão. Então precisamos tomar bastante cuidado, irmãos, para que não venhamos a pecar contra o Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante, fala sobre a apostasia que havia de vir ao mundo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, quando nós seremos arrebatados, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Antes é preciso vir a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja aí no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja revelado, seja tirado, e então será revelado o iníquo, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É o Espírito Santo que está resistindo. O Espírito Santo está resistindo onde? Onde está o Espírito Santo? Resistindo à operação maligna. Na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, o Espírito Santo está operando através de você, através de mim, através de milhares, milhões de irmãos que ainda estão servindo a Deus e continuarão, se Deus quiser, servindo a Deus. Ele está resistindo, falando a verdade, ensinando a verdade e mostrando a verdade. O Espírito Santo resiste ao pecado, nos dá força e nos dá vitória para permanecermos na sua palavra. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Por que vão acreditar na mentira? Porque alguém vai ter prazer de acreditar na mentira. Porque apostatou, desviou, abandonou a fé, tendo comichão nos ouvidos, se encheram para si de doutores, segundo os seus próprios pecados, segundo suas próprias concupiscências. Então a apostasia é uma forma de pecar contra o Espírito Santo. Você abandona a fé, você se desvia da verdade, você procura justificar os teus erros usando a palavra de Deus ainda por cima. Oh, meu Deus, nós precisamos ter temor de Deus, irmãos. Não podemos fazer uma coisa dessa, não. O que Deus manda, manda. O que Ele não manda, não manda. Vamos obedecer a palavra de Deus. Veja em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Uma pessoa que apostata, que se desvia da fé,
vai ficar nas mãos do diabo. Não tem como vencer Satanás se não tem Deus na sua vida, se abandonou a fé, se desviou do caminho de Deus. E pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Você é proibido disso, proibido daquilo, não toques, não manuseis, não faça isso. Por quê? Porque quem está te ensinando abandonou a fé, está olhando as coisas materiais somente. Fé é uma coisa que não se vê, é uma coisa que nós cremos porque não vemos. Isso se chama fé. Se nós pudéssemos ver, não seria fé. Então nós vamos ver ainda esse caso de abandono da fé. Qual a consequência da apostasia? Porque a apostasia é pecado contra o Espírito Santo. Veja em Hebreus, capítulo 6, os versículos 4 e 8. Porque é impossível, essas pessoas que abandonaram a fé, essas pessoas que apostataram, essas pessoas que deixaram de Deus, diz aqui, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, qual o fim daquele que não produz bom fruto? É ser queimado. Confirmado aqui em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 31, diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O sacrifício pelos pecados é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É o sangue de Cristo, que foi derramado uma vez. A pessoa foi lavada, foi remida, foi purificada, foi santificada. E agora, a pessoa volta a praticar aquelas obras mundanas, aquelas obras carnais, abandona a fé, apostata e quer voltar, não tem como renovar essa pessoa. É o que diz aqui: se a pessoa pecou voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, querido irmão, querida irmã, você que já conhece Jesus, você que já conhece a verdade, não fique procurando na palavra justificativas para o teu pecado, para se manter no pecado. Não fique achando que aquele pastor, aquela mensagem que está justificando o teu erro, você sabe no teu coração que você está pecando. Então, querido irmão, querida irmã, não julgue, não faça acepção de pessoas. Nós sabemos que pecado é pecado em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época, e o tempo não apaga pecado. Mas já faz tantos anos que aconteceu isso. Mas se o pecado não foi perdoado, continua pecado. Então, querido irmão, querida irmã, se conserte com Deus, se conserte com os irmãos, tenha comunhão com todos, não faça acepção de pessoas, ame, porque o amor supera todas as coisas. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto no teu coração e você seja grandemente abençoado e seja livre das mãos do maligno. Que Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.